Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A igreja canta nesse momento. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que farias estremecer, me faria chorar ou sorrir. Prostraria diante de ti, não estaria diante de ti, te escutando falar, sem chorar de alegria, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Quero escutar tua doce voz, Rompendo o silêncio em meu ser. sei que faria estremecer, Me faria chorar ou sorrir, me prostraria diante
diante de ti. Não estaria diante de ti, te escutando falar, sem chorar de alegria, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais. Não estaria diante de ti, te escutando falar, sem chorar de alegria, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus lugares, os seus assentos. Saudar o pastor Aldino, o pastor Gilberto, os obreiros todos. E dizer que é um privilégio que Deus nos concede de estarmos aqui nesta noite. Uma noite dessas eu comentava aqui na igreja com os irmãos, né? Que visão linda poder vir ao culto, poder vir à igreja e fazer parte deste grupo que louva a Deus. Não existe visão melhor. Não existe visão melhor. Temos as praias do Rio de Janeiro, que são praias tão famosas no Brasil. Camboriú, também as praias não ficam para trás, vamos dizer assim. O Nordeste brasileiro. As regiões de interior. As serras. Mas não tem visão melhor do que esta, de poder sentir e ver que tu faz parte de um povo escolhido. Olha para o teu lado e vê, tu não está sozinho. Tem muitas pessoas que reservaram um tempo do seu dia para se prostrar aos pés de Cristo, para adorar e para escutar Jesus falar. Nós viemos aqui neste intento, com esta intenção, e não perca por nada a oportunidade que tu já predispôs no teu coração a aceitar. Não perca. Escute. O Espírito Santo tem uma palavra para nós. E Ele vai falar. Escute a sua voz. Olhe para o lado e veja. Tu não está sozinho. Tem muitas pessoas ao teu lado. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. Todos, irmãos, vamos fazer a leitura juntos. Todos, façamos a leitura juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. Muito importante que todos nós leiamos, acompanhamos a leitura da palavra. Nós comemos tantas vezes por dia, e às vezes a palavra de Deus a gente não dá a devida atenção, não dá o devido tempo, né? Então, leiamos Atos, capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar.
tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, nós temos aqui a história do jovem Eutico. Ele foi ao culto no primeiro dia da semana, foi ao culto, e o apóstolo Paulo iria partir no outro dia, e o apóstolo Paulo resolveu pregar um pouco mais de tempo. Vamos dizer assim que o apóstolo Paulo passou a noite inteira pregando. E esse jovem, creio eu que já cansado, alguma coisa assim, resolveu ir para a janela, tomar um arzinho, para ver se passava o sono, creio eu. E acabou pegando no sono, acabou dormindo. E caiu da janela, do terceiro andar onde ele estava, caiu da janela. E foi tido como morto lá no chão. Irmãos, era o apóstolo Paulo que estava pregando. Será que eu dormiria escutando o apóstolo Paulo pregar? E se eu passasse a noite inteira falando aqui, quem não dormiria? O apóstolo Paulo pregando e este jovem dormiu, escutando o apóstolo Paulo pregar. Às vezes eu penso assim, mas se eu estivesse lá eu não ia dormir, eu ia escutar o Paulo a noite inteira falar e não ia sentir, não ia ficar cansado. Mas daí eu me coloco no lugar deste jovem. Será que se eu estivesse lá, eu aguentaria a noite? Muitos irmãos aguentaram. Só relata esse caso de sono aqui. Logo que a igreja, a matriz foi inaugurada aqui, creio que não muito tempo depois, o pastor Aldino promoveu uma vigília de oração que ia passar a noite inteira. A gente ia virar a noite orando. Iríamos para casa quando o domingo clareasse. E era diferente o salão aqui. Se eu não me engano, tinha uma coluna mais aqui por este espaço, à minha direita. E eu me ajoelhei para orar. Eram períodos extensos de oração. Eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos. Eu me ajoelhei para orar e acabei pegando no sono. Dormi a oração inteira. No sábado, enquanto a gente se preparava para vir, a minha mãe disse assim: dorme porque tu não vai aguentar. Não, eu aguento. Tu não vai aguentar. Não, eu aguento. Irmãos, um dos períodos de oração eu dormi inteirinho. Quando terminaram a oração, uma irmã abençoada que estava do meu lado, eu acho que ela não dormiu, me cutucou e eu sentei. Eu dormi. Era um momento de oração, eu dormi aqui neste salão mesmo onde nós estamos. Agora o jovem, escutando Paulo pregar, tendo talvez a última oportunidade da vida dele, de escutar o apóstolo Paulo, e ele cai nesse sono.